Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre diagnóstico de gravidez, da disciplina de embriologia. A forma como vamos explicar esse tema é através do mapa mental. Esse mapa foi composto por Poliana, Luma e Adriana. Temos como nosso professor Marcos Vinícius. Vamos começar falando sobre os sinais e sintomas da gravidez. Os sinais e sintomas da gravidez são agrupados nas seguintes categorias: de presunção, de probabilidade e de certeza, que são os positivos. No entanto, os únicos sinais que podem determinar uma gravidez positiva com 100% de certeza são os sinais positivos. Os sinais de presunção são aqueles sinais sentidos pela própria mulher, como a tontura, a salivação excessiva, a mudança no apetite, a ausência de menstruação, náuseas e vômitos, a presença da linha negra, dor muscular, aumento da frequência urinária, fadiga, aumento do volume e hipersensibilidade das mamas, cloasma gravídico, tubérculos de Montgomery, saída de colostro pelo mamilo e aumento do volume abdominal. Mas por que esses sinais de presunção não são considerados sinais positivos? Porque algumas mulheres apresentam alguns desses sinais e sintomas, como o aparecimento da linha negra, algumas mulheres têm, os tubérculos de Montgomery, o coasma gravídeo, algumas mulheres atrasam a menstruação, algumas mulheres sentem náuseas e vômitos. Então, esses sinais não são considerados sintomas 100% de certeza. Temos também os sinais de probabilidade, que são aqueles detectados no exame físico, realizado pelo profissional de saúde. Dentre eles, temos os sinais de EGAR, que é o amolecimento do istmo uterino. Temos os sinais de Godel, que é o amolecimento do colo uterino. Os sinais de Picasek, que é o abalamento e amolecimento da zona de implantação do blastocisto. E o sinal de Shedelk, coloração azul arredondada na mucosa vaginal e do colo uterino. Temos algumas alterações na forma e no tamanho do útero, a positividade da fração beta-HCG, paredes vaginais aumentadas. Por último, temos os sinais e sintomas da gravidez, que são os sinais de certeza, são sinais positivos. São aqueles que confirmam que existe um feto em crescimento. Temos neles a presença dos batimentos cardíacos fetais, percepção dos movimentos fetais e visualização do sacro gestacional, observado por via transvaginal a partir de 4 semanas de gestação. O exame de diagnóstico de gravidez através do beta-HCG é um dos mais fáceis e mais utilizados na prática. No início da segunda semana após a fecundação, surge o sinciotrofoblasto, que é altamente invasivo e se adere a partir do polo embrionário, liberando enzimas que vão possibilitar a implantação do blastocisto no endométrio do útero. O sinciotrofoblasto é responsável pela produção do hormônio HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana, que é um hormônio de glicoproteína que interage com os receptores LHCG e estimula a secreção de progesterona, que enriquece o útero com espesso revestimento de vasos sanguíneos, sustentando o crescimento fetal. Também mantém a atividade hormonal do corpo lúteo durante a gravidez e forma a base para os testes. Por causa da sua semelhança com o LH, o HCG também pode ser utilizado clinicamente para induzir a ovulação dos ovários e produzir testosterona nos testículos, ou seja, é utilizado em tratamentos de fertilidade, o que demonstra a importância desse hormônio na reprodução humana. Na gestação inicial, a concentração de HCG no plasma materno duplica a cada 3 dias, ou seja, mulheres não grávidas ou com menos de 3 semanas de gravidez, o resultado vai ser menor do que 5 por ml. Para termos um resultado positivo, esse resultado deve ser maior do que 5. O HCG é um hormônio composto por duas grandes moléculas, a alfa-HCG e a beta-HCG. A parte alfa é estruturalmente semelhante ao FSH e ao LH. Já a fração beta é única, por isso se usa apenas a beta nos testes, para diminuir o risco de reação cruzada que pode gerar falsos positivos. A maioria dos exames dos testes de gravidez emprega um anticorpo monoclonal que é específico para a subunidade do beta-HCG.
No caso de se realizar o teste urinário, prefere-se que utilize a amostra de urina da primeira micção matinal, pois é a que tem maior concentração de HCG. O urinário, além de ser mais fácil de realizar, é uma espécie de autodiagnóstico confidencial, pois pode ser realizado em casa e os testes são comprados em farmácias. O exame de sangue tem resultados positivos de 8 a 10 dias após a fecundação, pois o ovócito, ao ser implantado no útero, imediatamente inicia a produção de beta-HCG. A ovulação costuma ocorrer 2 semanas após a menstruação, e após a fecundação, o embrião demora cerca de 1 semana para chegar no útero, considerando esse tempo de ovulação em ciclos de 28 dias, ou seja, a ovulação varia dependendo de cada ciclo, é importante salientar isso. Então, por isso, para o exame de urina, o ideal é de 10 a 14 dias de atraso da menstruação, pois é necessária uma grande quantidade de hormônio para a identificação positiva e para evitar um falso negativo. Outra observação interessante é que, se nos primeiros 30 dias de gravidez o ritmo de elevação do HCG for nitidamente baixo, é possível que haja algo errado na gestação, como inviabilidade fetal ou uma gravidez ectópica. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a ultrassonografia. A ultrassom é um exame que é capaz de gerar imagens nítidas o suficiente para acompanhar o desenvolvimento de um bebê e imprescindível também para um acompanhamento de um pré-natal completo. E a partir dele, podemos esclarecer algumas dúvidas acerca de uma gestação, como, por exemplo, se é uma gravidez tópica, ou seja, que está sendo conduzida no interior do útero, ou se é uma gravidez ectópica, quando se desenvolve fora da cavidade uterina. Permite saber também se é uma gestação de múltiplos, ou seja, se está gerando um embrião, 2 embriões, se há o deslocamento do saco gestacional, se realmente existe um feto presente ali, e também permite rastrear a presença de alguma anomalia acrossomial se tiver no feto. Uma dúvida muito presente nas gestantes é em relação ao calendário das ultrassonografias. A primeira consulta que se tem que realizar é uma consulta a partir da 6ª semana, que é mais ou menos próxima ao diagnóstico da gravidez. E nesse exame, nesse ultrassom, permite analisar se realmente tem uma gestação ali, se é uma gravidez tópica ou ectópica, quantos embriões tem naquela gestação, e além de ver também o batimento cardíaco fetal. Nessa consulta é feita uma medida da cabeça nágrida do feto, onde permite ter uma datação fetal fidedigna, ou seja, uma datação correta do feto, porque muitas gestantes têm essa dúvida de quantos meses o feto está. Outra consulta realizada é a partir da 11ª à 13ª semana e 6 dias, que é onde faz uma medida, uma medida da nuca, ou seja, a translucência nucal, que tem uma medida específica de 2,5. Se o bebê passa dessa medida, ele pode ter uma maior chance de uma síndrome. Tem também a visualização do osso nasal, que a partir dessa semana o bebê já tem que ter esse osso nasal, e o ducto venoso, que ele apresenta um traçado correto, e a partir desse exame pode visualizar se esse traçado está correto ou não. Uma outra consulta feita é a partir da 20ª à 22ª semana, preferencialmente, que é chamado ultrassom morfológico. Nesse ultrassom é onde vai estudar as estruturas do bebê, ou seja, vai contar quantos dedinhos tem, avaliar os cortes do cérebro, avaliar a bexiga se enche e esvazia de forma correta. E os outros exames, a partir dessa semana, que podem ser realizados a partir da 33ª ou 35ª semana, é onde a gente vai ver o desenvolvimento do feto, ou seja, analisar o crescimento fetal, a evolução da placenta, porque pode ter algumas gestações que a placenta envelheça antes da hora, e visualizar também a dinâmica placentária. Em relação aos ultrassons, nós temos 5 tipos de ultrassom. Nós temos o transvaginal, que é um tipo de ultrassom pélvico usado para visualizar os órgãos reprodutivos femininos, como o útero, os ovários, as trompas. Nós temos o morfológico, que permite uma análise da anatomia do bebê. Nós temos o obstétrico, que é um exame que utiliza ondas sonoras para produzir imagens do bebê. Nós temos o ultrassom com Doppler, que é um exame que permite avaliar a circulação de vasos sanguíneos e é indicado para gestantes diabéticas e hipertensas ou com outras complicações fetais. E, por fim, nós temos o ultrassom 3D, que é um exame que permite a confirmação de anomalias à definição do rostinho do bebê.